Capítulo 17. A caridade tudo suporta. Quem ama Jesus Cristo com forte amor, não deixa de amá-lo nem em meio a todas as tentações e todas as desolações. As penas que mais afligem nesta vida as almas que amam a Deus não são a pobreza, as enfermidades, as desonras e as perseguições, mas a tentação e as desolações de espírito. Quando uma alma desfruta da amorosa presença de Deus, todas as suas dores, ignomínias e maus tratos da parte dos homens, em vez de as afligirem, ainda mais as consolam, dando-lhe motivo para oferecer algum penhor do seu amor. Resumindo, são lenhas que mais acendem o fogo, mas ao ver-se impelida pelas tentações e perder a graça divina ou o temor na desolação, detê-las já perdido. Essas são penas demasiadamente amargas e que ama de coração a Jesus Cristo, mas o mesmo amor dá-lhe as forças de sofrê-las com paciência e continuar no caminho da perfeição. E quanto avançam as almas com tais provas que Deus costuma fazer do seu amor. Para as almas que amam a Jesus Cristo, não há pena mais tormentadora que as tentações. Todos os outros males impelem-nas de unir mais com Deus, caso os aceitem com resignação, mas as tentações ao pecado impelem-nas a separar-se de Jesus Cristo, como já dissemos antes, e por isso se tornam para elas muito amargas, muito mais do que todos os tormentos. É preciso entender que todas as tentações que induzem ao mal não vê jamais de Deus, mas do demônio ou das suas más inclinações. Ninguém, quando é tentado, diga: é tentado por Deus, porque Deus não é o tentador de coisas más, mas não tenta ninguém. Ainda assim, o Senhor permite às vezes que suas almas mais deleitas sejam mais fortalecidas, mais fortemente tentadas, principalmente para que as tentações que conheçam mais a fundo as suas fraquezas e as necessidades que têm do auxílio divino para não caírem. Quando uma alma vê-se fortalecida por Deus com as divinas consolações, parece-me que é capaz de superar tudo, o assalto dos inimigos e de executar todas as empresas gloriosas de Deus. Mas quando se acha vigorosamente tentada e se vê à borda do precipício e próxima a cair, então conhece melhor a sua própria miséria e a sua impotência de resistir, se Deus não a socorresse. É exatamente que isso sucede a São Paulo, o qual escreveu que o Senhor permitirá que ele fosse muito molestado por uma tentação sensual, para que não se envaidece das revelações com que Deus o favorecerá. E porque grandeza das revelações me não ensoberbecesse, foi-me dado o estímulo da minha carne, que é como um anjo de Satanás, que me esbofetai, e a fim de não me orgulhar. Ademais, Deus permite as tentações a fim que vivamos mais desapegados desta terra e desejando com maior ardor vê-lo no paraíso. É assim que as boas almas, ao verem assim combatidas nesta vida dia e noite por tantos inimigos, enfadam-se da vida e exclamam: ai de mim por prolongar-se essa minha residência nas terras estrangeiras, e suspiram pelo momento em que finalmente poderão dizer: o laço foi quebrado e nós ficamos livres. A alma gostaria de voar para Deus, mas quando vive nessa terra
permanece ligada por um laço que a retém embaixo, onde é continuamente combatida pelas tentações. Este laço só se rompe com a morte, por isso que as almas que amam e suspiram pela morte, que as livra do perigo de perder de Deus. Além disso, Deus permite que sejamos tentados para tornar-nos mais ricos de méritos, como foi dito a Tobias, porque tu eras aceito a Deus, por isso foi necessário que a tentação te provasse. Portanto, uma alma não deve, por ser tentada, temer que esteja em graça com Deus. Antes deve mais ainda esperar que seja amada por Deus. É um engano do demônio convencer certos espíritos pusilínimes que as tentações são pecados que maculam a alma. Não, são os maus pensamentos que nos fazem perder Deus, mas os maus consentimentos. Não são os maus pensamentos que nos fazem perder de Deus, mas os maus consentimentos. Por isso, por mais veemente que sejam as sugestões do demônio, por mais vividos que sejam aqueles fantasmas impúdicos que nos entulham a mente, quanto não os desejamos, em nada machucam a alma, antes a tornam mais pura, forte e cara a Deus. Diz São Bernardo que todas as vezes que superamos as tentações, conquistamos uma nova coroa. Seremos coroados tantas vezes quanto vencermos. E um certo monge ciense apareceu um anjo que lhe deu à mão uma coroa, com a ordem de que levasse a um outro religioso e lhe dissesse que ele morrerá e aquela coroa por uma tentação que havia pouco sustentará. Tampouco nos sucede ver que um mau pensamento não sai da nossa mente e continua a atormentar-nos. Basta que repudiemos e busquemos expulsá-lo. Deus é fiel, diz o apóstolo. Não permite que sejamos tentados para além de nossas forças. Deus, que é fiel, não permitirá que sejais tentados além do que podemos, as vossas forças. Em caso de tentação, dai-vos os meios de resistir. Quem, pois, resiste à tentação, não só não se perde, mas tira disso grande proveito. E é por isso que o Senhor, amuide, permite que suas almas deleitas sejam mais acosadas pela tentação, para que consistem mais méritos nesta terra e glória no céu. A água parada, que não se move, logo apodrece. E assim a alma, estado no ócio, sem tentações e sem combate, está em perigo de se perder-se com alguma vã complacência pelo próprio mérito, pensando que talvez já tenha chegado à perfeição, e assim então pouco temerá, e por isso pouco se encomendará a Deus, e pouco se esforçará por assegurar a própria salvação. Mas quando ela é atingida pelas tentações e se vê em risco de precipitar-se no pecado, então reconhece a Deus, reconhece a Divina Mãe, renova os propósitos de morrer antes de pecar, humilhar-se e abandonar-se nos braços da Divina Misericórdia, e assim adquire mais forças e mais se estreita com Deus, como demonstra a experiência. Não devemos nós, por isso, desejar as tentações, mas devemos rogar sempre a Deus que as tentações nos livre, especialmente daquelas que, porque Deus vir que seríamos vencidos. E é precisamente isso que significa aquela oração do Pai Nosso. E não nos induz à tentação. Mas quando nós permite que nos assaltem, é preciso que, então, sem nos inquietarmos com aquele feios pensamentos e sem nos desencorajarmos
Confiemos em Jesus Cristo e busquemos o seu auxílio. E Ele certamente não fará em dar-nos a força para resistir. De Santo Agostinho: lança-te aos pés de Deus e não temas. Ele não se afastará para que caias. Abandona-te em Deus e não temas, pois se Ele te puser no combate, certamente não te deixará sozinho para que caias.